Dando sequência às comemorações do aniversário do Museu Histórico, aconteceu nesta quarta-feira a abertura da exposição O Universo dos Livros de Chico Xavier, da escrita à recepção. Na ocasião, foi lançado o Livro como Missão, a publicação de textos psicografados do Brasil. A autora do livro comentou sobre seu trabalho. Esse livro é resultado da minha tese de doutorado, defendida da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2016. Ele sai agora nesse formato. E a partir dele que a gente montou a exposição e a partir dele que a gente vai conversar hoje, por exemplo, na mesa redonda. Nessa obra, eu trato da história da literatura espírita no Brasil, a partir principalmente da obra de Chico Xavier, vendo aí diferentes fases dessa produção, e a perspectiva não é uma perspectiva religiosa, é uma perspectiva mais relacionada à história da cultura, à história das práticas culturais letradas, que é o caso dessa literatura psicográfica. Segundo a autora, é bem difundido o interesse pela literatura de Chico Xavier. Porque tem um processo histórico capaz de explicar, esse interesse que você nota, esse interesse pela literatura de Chico Xavier. Justamente a partir da historicidade do processo, da história das edições, desde quando ele surge no meio das letras espíritas nos anos 1930, até mais recente, quando ele se torna esse grande vulto do espiritismo no Brasil, principalmente pela sua prática psicográfica. O espiritismo no Brasil, eu considero que ele tem esse alcance principalmente pela figura de Chico Xavier, e ele conseguiu essa visibilidade na sociedade brasileira, mas não só, ele é um médium reconhecido internacionalmente pela sua produção literária, editorial, calcada na psicografia. A exposição mostra a produção literária de Chico Xavier. Essa exposição ela é originária do livro da professora Ana Lore Soares, que é historiadora da Universidade Federal de Jataí. Ela trabalhou na sua tese de dissertação as obras do Chico Xavier ao longo da sua produção literária. Então ela fez uma análise bastante aprofundada, tanto da produção que ele tem, quanto da recepção, quer dizer, como as pessoas receberam esses livros, como elas leram, interpretaram esses livros dele. Então, a partir desse livro, nós criamos essa exposição, que vem mostrar toda essa produção literária do Chico Xavier ao longo da sua vida. A exposição é dividida em sessões, desde a sessão que mostra o início dele como escritor, produzindo poesias e tal, antes de descobrir a mediunidade dele, e num processo vai mostrando como essa produção dele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, até chegar na última etapa de produção dele, que são os livros que a gente chama de livros de consolação, que trazem mensagens de consolo para as famílias, mensagens que o espírito traria e apresentaria para o Chico Xavier, que fazia a psicografia dessas mensagens e produziu todos esses livros, são centenas de obras que ele produziu ao longo da vida. O público em geral poderá visitar a exposição até meados de maio. Nós nos utilizamos de textos, sobretudo dos livros que ele produziu, e essa exposição ela tem uma inspiração a partir dos elementos da casa do Chico Xavier, São elementos bastante presentes ali na nossa inspiração, que são, por exemplo, as flores, as rosas, os documentos da casa, elementos como a boina, que é algo muito presente na vida, na história do Chico Xavier, estão presentes aqui nessa exposição. Então, nós convidamos a todos, a exposição vai estar disponível todo esse restante de mês de março, mês de abril, até meados do mês de maio, aqui no Museu Histórico de Jataí. Estão todos convidados para virem conhecer essa trajetória, do médium Chico Xavier, a partir do viés histórico proposto pela professora Ana Lore. Para a secretária de Cultura, uma exposição com muito conteúdo para os visitantes. Investimento na literatura de Chico Xavier, um ícone do espiritismo no Brasil, um grande religioso, uma figura histórica para o Brasil. Então, muito bom vir ao museu.
e encontrar as obras do Chico Xavier, a escrita do Chico Xavier, muito prestigiado, como sempre, todos os eventos da cultura têm sido prestigiados, os eventos aqui do museu têm sido muito prestigiados e esse não foi diferente. Uma bela exposição, um cenário encantador e com certeza muito conteúdo para quem vem visitar a exposição que traz a literatura do Chico Xavier. O professor Alessandro Martins, diretor da UFJ, participou da mesa redonda, juntamente com a autora Ana Lorim e a professora Rosália Assis. Sim, é parte de um trabalho acadêmico do curso de História, que gerou um livro, que ocasionou a publicação de um livro que nasce sobre a importância da literatura, em específico a literatura espírita, nos anos 40 e os anos 50, abordando a importância de todo esse trabalho e de quanto isso influenciou e ainda influencia a sociedade. É uma paralela, então, à publicação do livro. Haverá uma exposição, essa exposição ficará aqui no Museu Histórico de Jataí por um período, e referente justamente à história desse que é considerado, através de uma campanha que foi feita recentemente sobre o brasileiro do século, E aí a eleição, então, dentre tantos, Chico Xavier, então, foi assim eleito. Então, é um brasileiro muito conhecido, que trabalhou muito por aqueles que necessitavam e possui aí toda uma história importante para a sociedade brasileira. Universidade, Museu Histórico, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Jataí, é um trabalho conjunto que já gera aí toda uma série de frutos já há muitos anos, de forma que estamos sempre trabalhando pelo bem de nossa comunidade.